Mandaram a faxineira traduzir para rir dela. Mas quando ela começou a falar, calou a reunião. Marina Santos nunca imaginou que aquela manhã de terça-feira mudaria sua vida para sempre. Há 5 anos trabalhava como faxineira na empresa de consultoria empresarial mais prestigiada de São Paulo, invisível aos olhos dos executivos que passavam por ela nos corredores como se fosse apenas mais um móvel do escritório. Ela estava terminando de limpar os vidros da sala de reunião do 20º andar quando o diretor executivo, Ricardo Mendes, entrou apressado falando ao celular. Sua voz ecoava pela sala vazia enquanto gritava com alguém do outro lado da linha sobre um tradutor que havia faltado na última hora. Como assim ele não vem? A reunião com os japoneses é em 15 minutos, berrava Ricardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Vocês têm noção do quanto essa negociação vale? Marina continuou limpando, fingindo não escutar. Sabia que para eles ela era invisível mesmo. Sempre foi assim desde que começou a trabalhar ali. O salário mínimo mal cobria as despesas da casa pequena no Capão Redondo e o tratamento caro para a artrite da mãe, mas era o emprego que conseguira depois de meses procurando. 10 minutos depois, a sala começou a se encher. Primeiro chegaram os executivos da empresa. Ricardo Mendes, o diretor, um homem na casa dos 50 que sempre usava ternos caros e falava alto demais. Ao lado dele, Fernanda Costa, a diretora de recursos humanos, uma mulher elegante de 40 e poucos anos que tinha o costume de olhar todos de cima a baixo. Também estavam presentes Carlos Ferreira, o gerente comercial, e João Augusto, o subdiretor financeiro. Em seguida, entraram os investidores japoneses, 3 homens de meia-idade impecavelmente vestidos que cumprimentaram a todos com reverências respeitosas. Marina notou a tensão no ar. Os brasileiros estavam nervosos, transpirando apesar do ar-condicionado. Marina, você fica aí, disse Ricardo apontando para um canto da sala. Vai servir café para nossos convidados. Ela assentiu em silêncio, como sempre fazia. Conhecia bem aquela dinâmica. Nos últimos 5 anos, havia presenciado dezenas de reuniões assim, sempre servindo café, sempre invisível, sempre ouvindo conversas que supostamente não deveria entender. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Os japoneses se acomodaram em suas cadeiras, folheando documentos e conversando entre si em seu idioma natal. Marina percebeu que eles estavam comentando sobre os números apresentados, mas suas expressões eram de preocupação. Bem, senhores, começou Ricardo com um sorriso forçado. Infelizmente, nosso tradutor teve um imprevisto, mas acredito que conseguiremos nos comunicar em inglês. O mais velho dos japoneses, que parecia ser o líder do grupo, acenou educadamente, mas seu inglês era claramente limitado. A comunicação começou a ficar truncada logo nos primeiros minutos. Talvez devêssemos remarcar, sussurrou Fernanda para Ricardo. De jeito nenhum, ele respondeu entre dentes. Essa negociação vale 15 milhões. Não podemos perder esses investidores. Foi então que João Augusto teve uma ideia que achou hilária. Olhou para Marina, que estava organizando as xícaras de café, e disse alto o suficiente para todos ouvirem. Por que a Marina não tenta traduzir? Ele riu, olhando para os colegas. Pode ser divertido, enquanto esperamos uma solução. Os outros executivos riram baixinho. Fernanda cobriu a boca para disfarçar uma risada. Carlos balançou a cabeça, achando graça da situação. João, não seja cruel, disse Ricardo, mas seu tom indicava que também achava engraçado. Embora... Marina, você entende alguma coisa de japonês? Todos os olhares se voltaram para ela. Marina sentiu o rosto esquentar. Aquele momento que tanto temia havia chegado. Durante 5 anos, ela havia escutado reuniões, aprendido sobre os negócios da empresa, observado estratégias e falhas, sempre em silêncio. E durante todo esse tempo havia entendido muito mais do que qualquer um imaginava. Ela hesitou, segurando firmemente a bandeja do café. Posso tentar. As risadas ficaram mais altas. João bateu palmas,
como se estivesse assistindo a um show. Isso vai ser bom, murmurou Carlos. Marina respirou fundo e se dirigiu aos japoneses. Com voz clara e pronúncia perfeita, ela disse: Ohayou gozaimasu. Watashi wa Marina desu. Anata tachi ga konkai no bijinesu presentation ni tsuite nanika shitsumon ga aru nara, yorokonde o tetsudai shimasu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As risadas cessaram abruptamente. Os três japoneses se entreolharam, claramente surpresos. O mais velho respondeu em japonês, e Marina continuou a conversa fluentemente. Ricardo estava pálido. Fernanda deixou cair a caneta que segurava. Carlos e João se entreolharam sem entender o que estava acontecendo. O que ela está dizendo? Gaguejou Ricardo. O líder japonês, Sr. Yamamoto, respondeu em inglês. Ela nos cumprimentou adequadamente e se ofereceu para ajudar com a apresentação. Seu japonês é excelente. Marina sentia o coração batendo forte, mas manteve a compostura. Sabia que não havia volta. Depois de 5 anos sendo tratada como invisível, finalmente estava sendo vista. E isso era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Marina, disse Ricardo, tentando manter a voz firme. De onde você aprendeu japonês? Estudei, ela respondeu simplesmente. Entre outras coisas. Fernanda pigarreou, tentando retomar o controle da situação. Bem, que coincidência interessante. Mas talvez devêssemos focar na reunião propriamente dita. Marina assentiu e começou a traduzir as apresentações. Mas conforme a reunião progredia, ela percebia erros cruciais nos números apresentados pelos executivos. Havia aprendido sobre os negócios da empresa ouvindo conversas durante todos esses anos e sabia que os cálculos estavam incorretos. Quando Carlos apresentou as projeções financeiras, Marina interrompeu. Com licença, há um erro nesses números. Como? Carlos a encarou irritado. Os senhores japoneses estão perguntando sobre a margem de lucro do setor automotivo. Os números que você apresentou são do setor têxtil. Isso pode comprometer toda a negociação. Carlos verificou seus documentos e empalideceu. Ela estava certa. Deve ter havido uma confusão com os arquivos. Ele gaguejou. Os japoneses conversaram entre si e Marina traduziu. Eles estão dizendo que isso demonstra falta de preparação e organização. Ricardo estava vermelho de raiva, mas não podia interrompê-la na frente dos investidores. A reunião continuou, com Marina corrigindo mais 2 erros importantes e respondendo perguntas técnicas que deixavam os executivos boquiabertos. Durante o intervalo, quando os japoneses saíram para fazer algumas ligações, Ricardo se aproximou de Marina. Quem você pensa que é? Ele sussurrou, tentando controlar a raiva. Você é uma faxineira. Fique no seu lugar. Meu lugar é onde meu conhecimento pode ser útil, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Fernanda se aproximou também. Marina, você está criando uma situação muito constrangedora. Sugiro que pare com essa encenação. Encenação? Marina olhou firmemente para ela. Prefere que eu deixe vocês perderem 15 milhões por erros que posso evitar? Quando os japoneses retornaram, eles dirigiram suas perguntas diretamente a Marina, ignorando os executivos. Queriam saber sobre tendências de mercado, análises de competitividade e estratégias de crescimento. Para o horror da diretoria, ela respondia tudo com precisão. Como você sabe sobre essas coisas? Perguntou João, claramente desconcertado. 5 anos limpando esta empresa me ensinaram muito, Marina respondeu. Vocês falam como se eu não existisse. Mas eu escuto, eu aprendo, eu entendo. O senhor Yamamoto fez uma pergunta em japonês e Marina traduziu para os executivos. Ele quer saber qual é exatamente minha função na empresa e por que eu não estava participando da reunião desde o início. Ricardo engoliu seco. Ela trabalha na limpeza. Os japoneses se entreolharam novamente. Yamamoto disse algo que claramente não foi bem recebido pelos brasileiros. O que ele disse? Perguntou Fernanda apreensiva. Ele disse que é preocupante que uma empresa desperdice tanto talento, Marina traduziu.
E que isso fala muito sobre a cultura organizacional. A tensão na sala era palpável. Os executivos tentavam sorrir e manter a compostura, mas estava claro que a situação havia saído do controle. Durante a apresentação seguinte, Marina percebeu que os japoneses faziam perguntas cada vez mais específicas, testando o conhecimento real da equipe executiva. E a cada resposta vaga ou incorreta, eles pareciam mais desconfiados. Marina-san, disse Yamamoto diretamente a ela, você poderia nos explicar qual seria a melhor estratégia para a entrada no mercado brasileiro, considerando as regulamentações atuais? Todos olharam para ela expectantes. Marina respirou fundo. Sabia a resposta. Havia ouvido dezenas de discussões sobre o assunto durante suas tarefas de limpeza. Considerando as mudanças regulamentares dos últimos 2 anos, ela começou, seria mais eficiente focar inicialmente nas regiões Sul e Sudeste, estabelecendo parcerias locais que já tenham as certificações necessárias. Isso reduziria o tempo de entrada no mercado em aproximadamente 8 meses e diminuiria os custos iniciais em 30%. Os japoneses assentiram, visivelmente impressionados. Os executivos brasileiros estavam em choque. De onde você tirou essas informações? Perguntou Carlos incrédulo. Do relatório que vocês discutiram na semana passada, Marina respondeu calmamente. Eu estava limpando a sala ao lado. Vocês falam muito alto. Fernanda tentou retomar o controle. Bem, acredito que temos informações suficientes para... Na verdade, interrompeu Yamamoto em inglês. Gostaríamos de fazer algumas perguntas específicas para a Marina-san sobre a estrutura de custos da empresa. O que se seguiu foi uma série de perguntas técnicas que Marina respondeu com precisão cirúrgica. Ela falou sobre margens de lucro, estruturas de gastos, problemas de eficiência que havia observado e oportunidades de melhoria que ninguém mais tinha notado. Como você aprendeu sobre administração? Perguntou Yamamoto. Tenho mestrado em administração de empresas com especialização em negócios internacionais, Marina respondeu. E falo 6 idiomas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernanda deixou cair sua caneta novamente. Ricardo parecia ter engolido a própria língua. Você tem mestrado? Gaguejou João. Sim, pela USP, com distinção. Então, por que trabalha como faxineira? Perguntou Carlos. Marina olhou para cada um deles antes de responder. Porque foi a única vaga que consegui nesta empresa. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora, continuando. Fernanda tentou se defender. Isso é impossível. Nós não discriminamos candidatos qualificados. Não? Marina olhou diretamente para ela. Posso lembrar você de 5 entrevistas que fiz aqui nos últimos 2 anos? 5? Fernanda estava claramente desconfortável. Para assistente administrativo, analista júnior, coordenadora de projetos, assistente de marketing e analista de recursos humanos. Todas as vezes recebi a mesma resposta. Não tem o perfil da empresa. O constrangimento era visível no rosto de todos os executivos. Os japoneses observavam a cena com crescente desconforto. Deve ter havido algum mal-entendido, tentou Ricardo. Mal-entendido? Marina sentiu toda a raiva e frustração de 5 anos subindo à superfície. O mal-entendido foi eu acreditar que o conhecimento importava mais que as aparências. Yamamoto disse algo em japonês, e Marina traduziu. Ele está perguntando se nossa empresa tem políticas claras contra discriminação e desperdício de recursos humanos. Ricardo estava suando visivelmente agora. Claro que temos. Somos uma empresa moderna, inclusiva. Moderna? Marina interrompeu. Vocês me rejeitaram para cargos que eu estava super qualificada porque, nas palavras do próprio João durante uma das entrevistas, pessoas como eu não se encaixam na imagem da empresa. João empalideceu. Eu nunca disse isso. Disse sim. 3ª entrevista. Para o cargo de analista júnior. Você disse que eu não tinha o background social adequado para representar a empresa. Os japoneses conversaram entre si, claramente perturbados. Yamamoto fez uma pergunta direta a Ricardo.
Ele quer saber quantos outros funcionários qualificados estão trabalhando em funções abaixo de suas capacidades por questões de preconceito. Marina traduziu. Isso é um absurdo, protestou Fernanda. Não temos preconceitos aqui. Não? Marina olhou para ela. Então, por que seu José, que tem graduação em engenharia, trabalha como porteiro há 3 anos? Por que Dona Carmen, que foi professora por 20 anos, trabalha na cozinha? Por que Roberto, que tem técnico em informática, está na manutenção? Os executivos se entreolharam sem saber o que dizer. Era evidente que nunca haviam se dado ao trabalho de conhecer as qualificações reais de seus funcionários. Como você sabe disso tudo? Perguntou Carlos. Porque eu converso com eles. Porque eu os trato como pessoas, não como mobília. Durante 5 anos, enquanto vocês me ignoravam, eu construí relacionamentos reais com pessoas reais. Yamamoto fez mais uma pergunta, e Marina hesitou antes de traduzir. Ele quer saber se esta é a cultura padrão das empresas brasileiras ou se é específico desta organização. O que você vai responder? Perguntou Ricardo, claramente nervoso. Marina olhou para ele firmemente. Vou responder a verdade. Que conheci empresas melhores, mas também conheci empresas piores. Durante o intervalo para o almoço, os executivos tentaram uma abordagem diferente. Ricardo chamou Marina em particular. Marina, olha, talvez tenhamos subestimado você. Que tal conversarmos sobre uma promoção? Um cargo melhor, salário maior? Em troca de quê? Ela perguntou. Bem, talvez seja melhor não mencionar essas questões sobre discriminação para nossos investidores japoneses. Poderia prejudicar a negociação. Marina o encarou por um longo momento. Você quer que eu minta por dinheiro? Não é mentir, é não complicar as coisas. As coisas já estão complicadas, Ricardo. A questão é se vocês vão fazer algo para resolver ou se vão continuar fingindo que está tudo bem. Quando a reunião recomeçou, os japoneses tinham uma proposta. Queriam que Marina participasse oficialmente das negociações como consultora da empresa. Isso é impossível, protestou Fernanda. Ela não tem autorização para... Então deem autorização a ela, interrompeu Yamamoto em inglês. Ou podemos considerar esta reunião encerrada. A chantagem era clara. Ricardo não tinha escolha. Marina, ele disse, forçando um sorriso. Gostaria de nos ajudar como consultora nesta negociação? Quais são os termos? Ela perguntou. Termos? Qual minha autoridade? Qual minha responsabilidade? Qual minha compensação? Ricardo não estava preparado para essa pergunta. Titubeou. Bem, podemos discutir isso depois. Não, Marina foi firme. Discutimos agora, na frente de todos. Os japoneses observavam com interesse crescente. Era claro que estavam gostando da determinação dela. Depois de uma negociação tensa, ficou acordado que Marina teria autoridade total para falar pela empresa durante as negociações, com compensação equivalente a um cargo de diretoria pelo período da consultoria. O que ninguém esperava era o que aconteceu a seguir. Marina começou a fazer perguntas aos próprios executivos da empresa, expondo falhas e ineficiências que os japoneses não conheciam. Ricardo, ela disse, pode explicar por que os custos operacionais aumentaram 40% nos últimos 2 anos sem aumento correspondente na produtividade? Há vários fatores. Pode ser mais específico? Nossos convidados precisam entender onde está sendo investido o dinheiro deles. Ricardo estava claramente desconfortável. Houve alguns investimentos em infraestrutura. Você está se referindo à reforma do seu escritório de R$200 mil? Ou aos carros de luxo para a diretoria? Ou talvez às viagens comerciais para resorts? Os japoneses anotavam tudo. Yamamoto fez uma pergunta que Marina traduziu. Ele quer saber se esses gastos estão adequadamente documentados e justificados nos relatórios financeiros. Claro que estão. Ricardo tentou se defender, mas sua voz não soava convincente. Posso ver a documentação? Marina perguntou. Para mostrar aos nossos investidores a transparência da empresa? O que se seguiu foi uma tarde inteira de revelações constrangedoras. Marina, com seu conhecimento detalhado das operações da empresa adquirido durante 5 anos de observação silenciosa,
expôs uma série de problemas que os executivos tentavam esconder. Havia contratos superfaturados com fornecedores amigos da diretoria. Havia funcionários fantasmas na folha de pagamento. Havia projetos abandonados que custaram milhões. Havia uma cultura de desperdício e favorecimento que prejudicava a eficiência da empresa. Como você sabe de tudo isso? Perguntou João, exasperado. 5 anos limpando escritórios me deram acesso a muitas informações. Marina respondeu. Vocês deixam documentos importantes jogados nas mesas. Falam sobre negócios sigilosos na frente da faxineira. Discutem estratégias como se eu fosse surda. Eu vi, ouvi e aprendi. Isso é invasão de privacidade, protestou Fernanda. Privacidade? Marina riu amargamente. Vocês discutiam essas coisas em voz alta na minha presença. Se não queriam que eu soubesse, não deveriam ter me tratado como se eu fosse invisível. Os japoneses fizeram uma pausa para discutir entre si. Quando retornaram, Yamamoto anunciou. Após nossa discussão, decidimos que precisamos de mais tempo para avaliar a parceria. Há questões de governança corporativa que nos preocupam. Ricardo entrou em pânico. Senhor Yamamoto, posso assegurar que todos esses problemas podem ser resolvidos rapidamente. Talvez, disse Yamamoto, mas queremos ver mudanças concretas antes de prosseguir. E queremos que Marina-san seja nossa interlocutora principal durante esse período. Como assim? Perguntou Fernanda. Ela demonstrou conhecimento, honestidade e competência. Confiamos nela para nos informar sobre as mudanças na empresa. Marina estava tão surpresa quanto os outros. Senhor Yamamoto, eu agradeço a confiança, mas você aceita a responsabilidade? Ele perguntou diretamente. Marina olhou para os executivos, que a encaravam com uma mistura de raiva e desespero. Depois olhou para os japoneses, que aguardavam sua resposta com interesse genuíno. Aceito, ela disse finalmente, mas com condições. Quais condições? Quero autoridade real para implementar mudanças. Não apenas cosmético, mas mudanças estruturais na cultura da empresa. E o que você propõe? Marina respirou fundo. Era a sua chance de finalmente ser ouvida. Primeiro, auditoria completa de todos os funcionários para identificar talentos desperdiçados. Segundo, programa de desenvolvimento interno para aproveitamento adequado das qualificações existentes. Terceiro, política transparente de contratação e promoção baseada em mérito. Quarto, sistema de feedback anônimo para funcionários relatarem problemas. Quinto, revisão de todos os contratos e gastos operacionais para eliminar desperdícios. Os japoneses assentiam aprovando cada ponto. Os executivos brasileiros pareciam ter engolido sapos. E se a empresa não implementar essas mudanças? Perguntou Yamamoto. Então vocês saberão que não é uma parceria confiável, Marina respondeu honestamente. Ricardo tentou uma última cartada. Marina, você está se esquecendo de que ainda é nossa funcionária. Não pode agir contra os interesses da empresa. Eu não estou agindo contra os interesses da empresa, ela respondeu calmamente. Estou agindo a favor dos verdadeiros interesses da empresa. A diferença é que vocês confundem os interesses da empresa com seus próprios interesses pessoais. Yamamoto fez mais uma pergunta, e Marina hesitou antes de traduzir. Ele quer saber quanto tempo preciso para implementar as mudanças e apresentar um relatório completo. Quanto tempo você quer? Perguntou Ricardo, resignado. 3 meses, Marina respondeu. 3 meses para mostrar do que essa empresa é realmente capaz quando para de desperdiçar seu potencial. Os japoneses concordaram com o prazo e se comprometeram a enviar uma equipe de monitoramento para acompanhar as mudanças. Quando saíram, a sala ficou em silêncio absoluto. Você acabou de destruir nossa empresa, disse Fernanda finalmente. Não, Marina respondeu. Eu acabei de dar a ela uma chance de se tornar o que sempre deveria ter sido. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Nos dias que se seguiram, Marina começou a trabalhar nas mudanças prometidas, mas não abandonou completamente suas funções de limpeza. Cada manhã,
Ela ainda chegava cedo e fazia suas tarefas habituais, mas agora também passava as tardes reunida com funcionários de todos os níveis, ouvindo suas histórias e identificando potenciais desperdiçados. O que ela descobriu foi ainda pior do que imaginava. Havia um engenheiro civil trabalhando como recepcionista porque não tinha experiência em empresas de consultoria. Havia uma ex-diretora de marketing de uma multinacional trabalhando na cantina porque estava superqualificada para os cargos disponíveis. Havia um contador formado trabalhando no arquivo porque não tinha o perfil jovem e dinâmico que a empresa buscava. Por que vocês nunca me contaram sobre suas formações? Marina perguntou durante uma reunião com a equipe de limpeza e manutenção. Seu José, o porteiro de 62 anos, respondeu: "Pra quê, filha? Ninguém nunca perguntou. E quando a gente tenta falar, eles acham que estamos sonhando alto demais." Dona Carmen, da cozinha, completou: "A gente aprende a ficar quieto. É mais seguro assim." Marina sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Durante anos, a empresa havia desperdiçado recursos humanos valiosos por puro preconceito e falta de interesse em conhecer seus próprios funcionários. A primeira mudança que ela implementou foi um sistema de avaliação completa de todos os funcionários. Não apenas performance, mas qualificações, experiências anteriores, aspirações e sugestões de melhoria. Os resultados foram chocantes. Dos 120 funcionários da empresa, 42 estavam trabalhando muito abaixo de suas qualificações. Havia talentos escondidos em todos os níveis, desperdiçados por anos de negligência administrativa. Ricardo tentou resistir às mudanças. "Marina, isso vai gerar um caos. Não podemos simplesmente reorganizar toda a empresa." "Por que não?" ela perguntou. "Vocês estão perdendo dinheiro mantendo pessoas capazes em funções inadequadas. Estão pagando consultorias externas para serviços que poderiam ser feitos internamente. Estão contratando pessoas de fora quando têm talentos subaproveitados dentro de casa. Mas e se não der certo?" "E se der certo?" Marina contra-argumentou. "Vocês já tentaram fazer do jeito tradicional. Os resultados estão aí: ineficiência, desperdício e uma negociação de 15 milhões em risco." Fernanda tentou uma abordagem diferente. "Marina, admito que talvez tenhamos subestimado alguns funcionários, mas você não pode simplesmente revolucionar nossa estrutura organizacional da noite para o dia." "Não estou revolucionando", Marina explicou pacientemente. "Estou otimizando, estou colocando as pessoas certas nos lugares certos. Isso deveria ter sido feito desde o início." A resistência dos executivos aumentou quando Marina começou a mostrar números. Ela havia calculado que a empresa poderia economizar quase 2 milhões por ano apenas realocando funcionários adequadamente e eliminando gastos desnecessários. "De onde vieram esses cálculos?" perguntou Carlos, cético. "Dos mesmos dados que vocês usam para tomar decisões", Marina respondeu. "A diferença é que eu incluí variáveis que vocês ignoram, como potencial humano, satisfação no trabalho e eficiência operacional." Ela apresentou um plano detalhado de reestruturação que impressionou até os mais céticos. Havia projeções de economia, cronogramas de implementação, análises de risco e estratégias de mitigação. "Como você aprendeu a fazer isso?" perguntou João, genuinamente curioso. "Observando vocês por 5 anos, Marina respondeu. "Vendo o que funciona e o que não funciona. Ouvindo as reclamações dos funcionários, identificando gargalos que vocês não conseguem ver das suas salas de diretoria. O primeiro teste real veio quando ela propôs que seu José fosse transferido da portaria para a supervisão de obras. Havia 3 projetos de reforma em andamento e a empresa estava pagando uma fortuna para supervisores externos. "Isso é loucura", protestou Ricardo. "Ele é um porteiro de 60 anos. Ele é um engenheiro civil com 30 anos de experiência em construção." Marina corrigiu. "E conhece essa empresa melhor que qualquer supervisor externo. Contra todas as expectativas, a mudança foi um sucesso imenso. Seu José não apenas supervisionou as obras com eficiência superior aos consultores externos, como também identificou problemas que teriam custado milhares para corrigir depois." "Como você sabia que daria certo?"
Fernanda perguntou, claramente impressionada. Porque eu escutei ele falando sobre construção durante 5 anos, Marina respondeu. Vocês nunca perguntaram sobre o que ele fazia antes de trabalhar aqui. Eu perguntei. A segunda mudança foi promover Dona Carmen da cozinha para assistente de marketing. Ela havia sido diretora de marketing de uma grande empresa de alimentos antes de se aposentar e procurar algo mais tranquilo. Uma cozinheira no marketing? Carlos estava incrédulo. Uma especialista em marketing de alimentos, desenvolvendo estratégias para nossos clientes do setor alimentício. Marina corrigiu novamente. Novamente, os resultados superaram as expectativas. Dona Carmen trouxe insights valiosos sobre o mercado consumidor e ajudou a desenvolver campanhas mais eficazes para 3 clientes importantes. Cada sucesso fortalecia a posição de Marina e enfraquecia a resistência dos executivos. Mas também criava novos problemas. Alguns gerentes intermediários começaram a se sentir ameaçados pelas mudanças. Rogério Santos, gerente de projetos, procurou Marina em particular. Você está criando um ambiente de instabilidade. As pessoas estão começando a questionar a hierarquia estabelecida. E isso é ruim? Marina perguntou. É perigoso. Hierarquia existe por uma razão. Sem ela, vira bagunça. Rogério, você tem medo de perder seu cargo? Ele hesitou antes de responder. Tenho medo de que a empresa perca o controle. O controle sobre o quê? Sobre pessoas competentes fazendo trabalhos adequados às suas capacidades, sobre funcionários motivados e valorizados, sobre economia de recursos e aumento de produtividade. Você não entende como funciona o mundo corporativo, ele insistiu. Entendo muito bem, Marina respondeu. Entendo que o mundo corporativo que vocês criaram aqui é ineficiente, desperdiçador e injusto. E entendo que pode ser muito melhor. A resistência se intensificou quando Marina propôs mudanças na estrutura salarial. Ela havia descoberto que muitos funcionários qualificados ganhavam menos que funcionários menos qualificados simplesmente por causa de seus cargos formais. Isso vai quebrar nosso orçamento, protestou João. Vai equilibrar nosso orçamento, Marina corrigiu. Os aumentos para funcionários subvalorizados serão compensados pela eliminação de gastos desnecessários e aumento de produtividade. Ela apresentou planilhas detalhadas, mostrando como a reestruturação salarial seria financeiramente neutra no primeiro ano e lucrativa a partir do segundo. E se os funcionários promovidos não conseguirem cumprir as expectativas? Perguntou Fernanda. Então eles voltam para suas funções anteriores. Marina respondeu simplesmente. Mas pelo menos teremos dado a eles uma chance. Coisa que vocês nunca fizeram. O ponto de virada veio quando Roberto Silva, que havia sido transferido da manutenção para a área de TI, resolveu um problema técnico que estava custando milhares de reais por mês em consultoria externa. Como ele sabia sobre esse sistema? Perguntou Carlos impressionado. Porque ele instalou e manteve esse sistema por 3 anos, Marina explicou. Vocês contrataram consultores para resolver problemas em equipamentos que ele mesmo havia configurado. A economia foi imediata e substancial. Em menos de 1 mês, Roberto já havia economizado para a empresa mais do que ganhava em 1 ano em sua função anterior. Os executivos começaram a perceber que Marina não estava apenas reorganizando funcionários por questões de justiça social. Ela estava, de fato, melhorando a eficiência e a lucratividade da empresa. Você planejou tudo isso desde o início? Ricardo perguntou durante uma reunião. Não planejei nada, Marina respondeu honestamente. Apenas prestei atenção. Durante 5 anos vocês desperdiçaram recursos na minha frente. Eu vi as oportunidades perdidas, ouvi as frustrações dos funcionários, observei ineficiências que poderiam ser corrigidas facilmente. Por que nunca disse nada antes? Quando? Marina olhou para ele com uma expressão que misturava tristeza e ironia. Nas 5 vezes que me rejeitaram para cargos administrativos? Ou durante os anos em que vocês me trataram como se eu fosse mobília? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Todos sabiam que ela estava certa. Fernanda tentou se defender. Talvez tenhamos cometido alguns erros de avaliação.
Alguns erros? Marina riu sem humor. Vocês desperdiçaram milhões em potencial humano. Contrataram consultores caros para problemas que seus próprios funcionários poderiam resolver. Mantiveram pessoas frustradas e desmotivadas quando poderiam ter uma equipe engajada e produtiva. E agora? Perguntou João. O que acontece quando os 3 meses acabarem? Isso depende de vocês, Marina respondeu. Os japoneses vão avaliar se as mudanças são genuínas e sustentáveis. Se forem, vocês terão a parceria. Se não forem, vocês perderão 15 milhões e continuarão desperdiçando recursos como sempre fizeram. A pressão aumentou quando os japoneses enviaram sua equipe de monitoramento. 2 consultores experientes chegaram para avaliar o progresso das mudanças prometidas. Kenji Tanaka e Hiroshi Suzuki eram veteranos em avaliações corporativas. Eles não se deixavam impressionar facilmente por mudanças superficiais. Queriam ver resultados concretos e mudanças culturais reais. Marina-san, disse Tanaka durante sua primeira reunião, estamos aqui para verificar se as promessas estão sendo cumpridas. Você pode nos mostrar evidências concretas de mudança? Marina estava preparada. Nos últimos meses, ela havia documentado cuidadosamente todas as transformações implementadas. Sim, ela respondeu. Posso mostrar economia de custos, aumento de produtividade, melhoria na satisfação dos funcionários e redução de gastos desnecessários. Os números eram impressionantes. A empresa havia economizado R$300 mil apenas no primeiro trimestre. A produtividade havia aumentado 22%. A satisfação dos funcionários, medida por pesquisas internas, havia subido de 40% para 78%. Como isso foi possível em tão pouco tempo? Perguntou Suzuki. Parando de desperdiçar o que já tínhamos, Marina explicou. Parando de lutar contra nossos próprios recursos humanos e começando a aproveitá-los adequadamente. Os consultores japoneses passaram 2 semanas entrevistando funcionários de todos os níveis, analisando documentos, observando processos e avaliando mudanças. O que encontraram superou suas expectativas. Não apenas os números estavam melhores, mas toda a atmosfera da empresa havia mudado. Funcionários estavam mais engajados, mais motivados, mais dispostos a contribuir com ideias e melhorias. Em 30 anos avaliando empresas, disse Tanaka para Marina, raramente vi uma transformação tão profunda em tão pouco tempo. E raramente vimos resistência tão intensa da própria diretoria, acrescentou Suzuki. Era verdade. Apesar dos resultados positivos, alguns executivos ainda resistiam às mudanças, principalmente quando perceberam que suas próprias posições poderiam estar em risco. Carlos havia sido o mais resistente. Durante uma reunião tensa, ele finalmente explodiu. Isso não pode continuar. Você está destruindo anos de trabalho, Marina. Está criando expectativas irreais nos funcionários. Expectativas de serem valorizados adequadamente? Marina perguntou calmamente. Expectativas de que todos podem ser promovidos, de que hierarquia não importa, de que experiência não vale nada. Carlos, Marina olhou diretamente para ele. Qual é sua formação? Administração de empresas. Onde você trabalhava antes de vir para cá? Em uma empresa menor, mas isso não vem ao caso. Vem sim. Você foi contratado porque tinha o perfil adequado. Mas seu José, que tem mais formação e experiência que você, foi rejeitado para qualquer cargo administrativo, porque não tinha o perfil adequado. Você consegue ver a contradição? Carlos ficou vermelho, mas não conseguiu responder. Marina continuou. Não estou dizendo que você não merece seu cargo. Estou dizendo que outros também merecem oportunidades baseadas em competência, não em aparência ou perfil social. A tensão na empresa estava aumentando. Havia funcionários entusiasmados com as mudanças e outros receosos. Havia executivos reconhecendo os benefícios e outros lutando contra a perda de privilégios. Foi nesse contexto que aconteceu o incidente que quase destruiu todo o progresso alcançado. Fernanda descobriu que Marina havia gravado conversas dos executivos durante anos. Isso é inadmissível, ela gritou durante uma reunião.
Você nos espionou, violou nossa privacidade. Espionar? Marina manteve a calma. Vocês falavam essas coisas na minha presença. Se não queriam que eu ouvisse, não deveriam ter me tratado como se eu fosse surda e muda. Mas gravar conversas sem autorização é crime. Gravar conversas em ambiente de trabalho durante exercício de função não é crime. Marina corrigiu. E eu não gravei nada escondido. Deixei meu celular gravando abertamente na mesa enquanto trabalhava. Vocês simplesmente não se importavam porque acreditavam que eu era irrelevante. Ricardo interveio. Independente das questões legais, isso demonstra falta de ética. Falta de ética? Marina olhou para ele com incredulidade. Como os comentários discriminatórios que vocês faziam sobre funcionários, como as decisões baseadas em preconceito, como o desperdício de recursos públicos em benefícios pessoais, isso é diferente. Por quê? Porque vocês são executivos e eu era apenas uma faxineira. A discussão se intensificou. Os japoneses que estavam presentes na reunião observavam tudo com crescente preocupação. Tanaka interrompeu a discussão. Podemos ver essas gravações? Marina hesitou. Mostrar as gravações seria expor definitivamente todos os problemas da empresa, mas escondê-las seria trair a confiança dos japoneses. Sim, ela disse finalmente. Podem ver. O que se seguiu foram 2 horas das revelações mais constrangedoras da história da empresa. Conversas sobre rejeitar candidatos qualificados por questões de aparência. Discussões sobre superfaturar clientes. Comentários depreciativos sobre funcionários. Decisões baseadas em favoritismo e preconceito. Quando as gravações terminaram, o silêncio na sala era absoluto. Os executivos estavam pálidos. Os japoneses estavam visivelmente perturbados. Isso representa a cultura real desta empresa? Perguntou Suzuki. Representava, Marina respondeu. Era contra isso que estávamos lutando. Era isso que estávamos tentando mudar. Ricardo tentou se defender. Essas conversas foram tiradas de contexto. Contexto? Tanaka o interrompeu. Qual contexto justifica a discriminação baseada em preconceito? Fernanda tentou minimizar. Foram momentos isolados, não representam nossa política. Foram 5 anos de momentos isolados, Marina corrigiu. E eles representam exatamente a política não oficial desta empresa. Os japoneses pediram um tempo para deliberar. Quando retornaram, Tanaka anunciou. Após nossa discussão, chegamos a uma conclusão. As mudanças implementadas por Marina-san são impressionantes e necessárias, mas nossa confiança na atual diretoria foi severamente abalada. O que isso significa? Perguntou Ricardo, temendo a resposta. Significa que continuaremos com a parceria, mas com condições. Marina-san deve ter autoridade executiva real para continuar implementando mudanças. E queremos transparência total sobre todas as operações da empresa. Autoridade executiva? Fernanda estava incrédula. Ela não tem experiência em gestão. Ela tem 5 anos de experiência observando a gestão ineficiente desta empresa. Suzuki respondeu friamente. E 3 meses de experiência implementando melhorias reais. Isso é mais que qualquer um de vocês demonstrou. O ultimato era claro. Ou Marina assumia um cargo executivo real com autoridade para continuar as mudanças, ou os japoneses cancelavam a parceria. Naquela noite, Marina voltou para casa em Capão Redondo completamente exausta. Sua mãe, Dona Conceição, estava assistindo televisão na sala pequena. Como foi o trabalho hoje, filha? Ela perguntou como sempre fazia. Marina se sentou ao lado dela no sofá velho. Mãe, acho que minha vida está prestes a mudar completamente. Para melhor? Não sei. É complicado. Marina contou para a mãe sobre os últimos meses, sobre as mudanças na empresa, sobre o ultimato dos japoneses. Dona Conceição escutou tudo em silêncio. E o que você vai fazer? Ela perguntou quando Marina terminou. Não sei, mãe. É muita responsabilidade. E ainda há muita resistência na empresa. Filha, Dona Conceição pegou a mão de Marina. Durante 5 anos eu vi você chorar de frustração por não conseguir usar seus conhecimentos. Agora, você tem a chance de fazer a diferença de verdade, por você e por todas as pessoas como você.
E se eu falhar? E se você conseguir? Quantas pessoas você pode ajudar? Quantos talentos desperdiçados você pode aproveitar? Marina dormiu pouco naquela noite, pensando nas palavras da mãe. Na manhã seguinte, ela chegou à empresa mais cedo que o habitual e fez sua rotina de limpeza pela última vez. Às 9 da manhã, todos estavam reunidos na sala de conferências. Os japoneses aguardavam a resposta de Marina. Aceito a responsabilidade, ela anunciou, mas com algumas condições próprias. Quais? Perguntou Tanaka. Primeiro, autoridade real para reestruturar todos os níveis da empresa, incluindo a diretoria, se necessário. Segundo, transparência total em todas as decisões, com relatórios mensais para vocês. Terceiro, sistema de avaliação baseado em resultados, não em política interna. Quarto, programa de desenvolvimento profissional para todos os funcionários. Quinto, política de portas abertas para sugestões e reclamações. Os japoneses concordaram com todas as condições. Os executivos brasileiros não tinham escolha a não ser aceitar. E quanto ao seu cargo atual? Perguntou Ricardo, tentando manter alguma dignidade. Vou manter, Marina respondeu, surpreendendo a todos. Vou continuar limpando esta empresa, literalmente e figurativamente. Nos meses que se seguiram, Marina implementou a transformação mais radical que a empresa já havia visto. Ela criou um programa de desenvolvimento interno que identificou e promoveu dezenas de funcionários subaproveitados. Estabeleceu parcerias com universidades para oferecer cursos de atualização. Implementou um sistema de sugestões que resultou em centenas de melhorias operacionais. Mas sua decisão mais simbólica foi continuar fazendo a limpeza da empresa uma vez por semana. Ela dizia que era para lembrar a todos, incluindo ela mesma, de que não há trabalho indigno, apenas oportunidades desperdiçadas. O impacto das mudanças foi além da economia financeira. A empresa se tornou referência em aproveitamento de recursos humanos. Universidades enviavam estudantes para observar o modelo de gestão. Outras empresas pediam consultoria sobre transformação organizacional. Seu José, agora supervisor-geral de obras, se tornou uma das pessoas mais respeitadas da empresa. Dona Carmen desenvolveu uma linha de produtos que gerou 2 milhões em novos contratos. Roberto criou um sistema de gestão que foi vendido para outras empresas. Como você sabia que daria certo? Ricardo perguntou para Marina em uma de suas reuniões mensais. Porque eu sabia o potencial que estava sendo desperdiçado, ela respondeu. Vocês viam funcionários de limpeza, manutenção e serviços gerais. Eu via engenheiros, professores, administradores, técnicos, especialistas. A diferença é que eu conversei com eles. A empresa não apenas manteve a parceria com os japoneses, mas expandiu para outros mercados asiáticos. O modelo de gestão desenvolvido por Marina se tornou case study em escolas de administração. Fernanda, que havia sido uma das maiores resistentes às mudanças, procurou Marina em particular. Eu quero me desculpar, ela disse, por todos os preconceitos, todas as oportunidades negadas, todas as vezes que não te dei a chance que você merecia. Fernanda, Marina respondeu, não precisa se desculpar comigo. Precisa se comprometer a não repetir os mesmos erros com outras pessoas. Como? Olhando além das aparências. Conversando com as pessoas em vez de apenas dar ordens. Perguntando sobre suas experiências, suas qualificações, seus sonhos. Tratando todos como seres humanos completos, não como funções limitadas. 2 anos depois da reunião que mudou tudo, Marina estava na mesma sala de conferências, mas agora como diretora de desenvolvimento humano. A empresa havia triplicado seu faturamento e se tornado líder em seu setor. Durante uma visita dos investidores japoneses, Yamamoto fez uma pergunta que a fez refletir. Marina-san, você tem algum arrependimento sobre tudo o que aconteceu? Sim, ela respondeu honestamente. Arrependo-me de ter demorado tanto para falar. Arrependo-me de ter aceito ser invisível por 5 anos. Arrependo-me de não ter lutado antes pelos outros funcionários que estavam na mesma situação que eu. E do que você mais se orgulha? De ter provado que todo mundo tem potencial. Só precisam de oportunidade e reconhecimento. Naquela tarde,
Marina fez sua limpeza semanal pela empresa. Era uma rotina que mantinha religiosamente. Enquanto passava pelos escritórios, conversava com funcionários de todos os níveis, ouvia sugestões, identificava problemas, observava oportunidades. "Por que você ainda faz isso?" perguntou João, que agora respeitava profundamente Marina. "Porque foi assim que aprendi sobre esta empresa", ela respondeu. "Foi observando, escutando, prestando atenção nos detalhes que ninguém mais notava, e porque quero que todos saibam que não há trabalho pequeno, apenas pessoas que ainda não tiveram a chance de mostrar sua grandeza." No final do dia, Marina voltava para casa em Capão Redondo no mesmo ônibus de sempre. Mas agora carregava consigo a satisfação de saber que havia transformado não apenas sua própria vida, mas a vida de dezenas de pessoas que, como ela, haviam sido subestimadas e desperdiçadas. Dona Conceição, que agora tinha acesso aos melhores tratamentos médicos, graças ao plano de saúde executivo de Marina, sempre perguntava sobre o trabalho. "Ainda está valendo a pena, filha?" "Mais do que nunca, mãe. Cada pessoa que consegue uma oportunidade justa, cada talento que é reconhecido, cada vida que muda para melhor, vale cada momento de luta." A empresa continuou crescendo e se expandindo. Marina desenvolveu um instituto de aproveitamento de recursos humanos que oferecia consultoria gratuita para pequenas empresas. O modelo de gestão baseado em reconhecimento de potencial humano se espalhou por todo o país. Mas a mudança mais significativa estava nas pessoas. Funcionários que antes eram invisíveis agora tinham voz ativa. Talentos que eram desperdiçados agora eram cultivados. Preconceitos que pareciam naturais foram questionados e eliminados. Ricardo, que havia resistido tanto às mudanças iniciais, se tornou um dos maiores defensores do novo modelo. "Marina", ele disse durante uma reunião anual, "você não apenas salvou nossa empresa, você nos ensinou a ver as pessoas de verdade." "O mérito não é meu", Marina respondeu. "O mérito é de cada pessoa que teve a coragem de mostrar seu potencial quando finalmente recebeu uma oportunidade." Na reunião anual com todos os funcionários, Marina fez um discurso que resumia sua filosofia. "Quando comecei a trabalhar aqui como faxineira, eu era invisível. Mas invisibilidade não significa inexistência. Significa que outros escolheram não ver. Durante 5 anos, observei talentos sendo desperdiçados, oportunidades sendo perdidas, potencial sendo ignorado. A transformação desta empresa não aconteceu porque eu trouxe algo novo. Aconteceu porque finalmente reconhecemos o que já estava aqui. Cada um de vocês sempre teve valor. Alguns de vocês simplesmente não haviam recebido a chance de mostrá-lo." O aplauso que se seguiu durou quase 5 minutos, mas para Marina, o maior reconhecimento estava nos olhos das pessoas, nos sorrisos de quem finalmente se sentia valorizado, na dignidade recuperada de quem havia sido subestimado por tanto tempo. Seu José se aproximou dela depois da reunião. "Marina, menina, não sei como agradecer por tudo que você fez." "Seu José", ela respondeu, "eu não fiz nada além de dar oportunidade para que o senhor mostrasse o que sempre soube fazer. O mérito é todo seu. Mas você foi quem enxergou o engenheiro no porteiro. E o senhor foi quem teve a coragem de sair da portaria para a supervisão de obras aos 62 anos. Isso não é pouca coisa." A conversa foi interrompida por Dona Carmen, que trazia um bolo especial que havia feito para comemorar. "Menina", ela disse para Marina, "você sabe que mudou nossas vidas, né?" "Vocês que mudaram suas próprias vidas", Marina respondeu. "Eu apenas abri algumas portas que estavam fechadas sem motivo. Mas sem você, a gente nunca teria tido essa chance. E sem vocês, eu nunca teria aprendido que uma empresa é feita de pessoas, não de cargos. Que potencial existe em todo lugar esperando para ser descoberto. Que às vezes basta alguém perguntar o que você sabe fazer, em vez de assumir o que você não pode fazer." A festa continuou pela noite, com funcionários de todos os níveis celebrando juntos. Executivos conversavam com o pessoal da limpeza como iguais. Supervisores trocavam experiências com técnicos. A hierarquia ainda existia para fins operacionais, mas havia desaparecido como barreira social.
Marina observava tudo do canto da sala, lembrando-se de como era apenas 2 anos antes. Pensava em todas as reuniões que havia presenciado em silêncio, todas as vezes que havia sido tratada como invisível, todas as oportunidades que havia perdido por causa de preconceitos. Mas também pensava em como aquela experiência a havia preparado para o que veio depois. Como os anos de observação silenciosa haviam lhe dado uma compreensão única da empresa. Como ser subestimada havia lhe ensinado a valorizar o potencial dos outros. "Em que você está pensando?" perguntou Tanaka, que havia se aproximado. "Em como é estranho o destino", Marina respondeu. "Se vocês não tivessem chegado para aquela reunião, se o tradutor não tivesse faltado, se os executivos não tivessem decidido brincar comigo, nada disso teria acontecido. Você acha que foi coincidência? Acho que foi inevitável. Não exatamente desse jeito, mas de alguma forma. Havia muita energia reprimida aqui, muito potencial desperdiçado, muita injustiça acumulada. Mais cedo ou mais tarde alguma coisa ia explodir. E você foi a faísca. Eu fui apenas a pessoa que decidiu parar de aceitar que as coisas eram como eram só porque sempre foram assim." Suzuki se juntou à conversa. "Marina-san, você tem planos de expandir esse modelo para outras empresas?" "Já estamos fazendo isso através do Instituto. Mas não é algo que pode ser simplesmente copiado. Cada empresa tem sua própria dinâmica, seus próprios preconceitos, seus próprios talentos escondidos. Qual é o principal desafio? Convencer as pessoas de que mudança é possível, que não é natural desperdiçar potencial humano, que preconceito não é realismo, é preguiça mental, que dar oportunidades baseadas em mérito não é idealismo, é eficiência." A conversa foi interrompida por uma funcionária nova, contratada recentemente para a área de projetos. Era uma mulher negra de cerca de 40 anos, que havia sido promovida da área de limpeza de outra empresa. "Marina", ela disse, visivelmente emocionada, "eu queria agradecer. Não só pela oportunidade que me deram aqui, mas por provarem que é possível. Quando soube da sua história, eu me candidatei. Nunca pensei que uma empresa pudesse realmente ver além das aparências." "Como é seu nome?" Marina perguntou. "Andréia. Andréia Santos." "Andréia, posso te dar um conselho? Não agradeça por ter recebido uma oportunidade. Celebre por ter tido a coragem de aceitar o desafio. A oportunidade vocês merecem por direito. O sucesso você constrói com competência. Mas se você não tivesse, se eu não tivesse estado aqui, alguma outra pessoa eventualmente teria questionado o sistema. Ou talvez você mesma tivesse feito isso. A questão não é quem deu o primeiro passo. A questão é que todos nós decidimos continuar caminhando." Mais tarde naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Marina ficou sozinha na empresa fazendo sua limpeza semanal. Era um momento de reflexão que ela prezava. Caminhar pelos mesmos corredores onde havia sido invisível. Limpar as mesmas salas onde havia sido ignorada, mas agora como parte de uma empresa completamente transformada. Ela parou na sala de reunião onde tudo havia começado. O local onde os executivos haviam rido da ideia de ela traduzir japonês. Onde ela havia finalmente decidido parar de ser invisível. No quadro branco, ainda estavam escritas as metas da empresa para o próximo ano. Metas ambiciosas que incluíam expandir o modelo de gestão para 50 novas empresas, criar 100 novas oportunidades para funcionários subaproveitados e economizar 10 milhões através de otimização de recursos humanos. Marina sorriu lembrando das metas de 2 anos atrás. Pequenas, conservadoras, focadas em manter o status quo. Agora eles sonhavam grande porque haviam aprendido que potencial humano bem aproveitado não tem limites. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Yamamoto. "Marina-san, acabamos de receber proposta para expandir modelo para filiais no Japão. Interessada em coordenar projeto internacional." Marina olhou a mensagem por um longo momento. 2 anos atrás, ela limpava aquela sala sonhando com uma oportunidade de usar seus conhecimentos. Agora, tinha oportunidades que nem sabia que poderia sonhar. Mas a resposta dela foi imediata.
Aceito, desde que possamos incluir programa de intercâmbio para funcionários daqui. Potencial não tem nacionalidade. A resposta veio rapidamente. Excelente ideia. Você continua nos surpreendendo. Marina guardou o telefone e continuou sua limpeza. Pensou em sua mãe, que ainda fazia questão de esperar ela chegar em casa para perguntar sobre o dia. Pensou em seu José, que agora supervisionava obras em 3 países. Pensou em Dona Carmen, cuja criatividade em marketing havia gerado milhões em novos negócios. Pensou em todas as pessoas que ainda estavam em empresas pelo Brasil inteiro, trabalhando abaixo de seu potencial, sendo subestimadas, desperdiçadas, tornadas invisíveis por preconceito e falta de visão. Terminou a limpeza e apagou as luzes. Amanhã seria mais um dia de trabalho, mais um dia de transformação, mais um dia de provar que toda pessoa tem valor, toda pessoa tem potencial, toda pessoa merece oportunidade. Enquanto esperava o ônibus na parada, Marina refletiu sobre a jornada. Havia começado como uma faxineira invisível e se tornado uma executiva respeitada. Mas a verdadeira transformação não havia sido sua. Havia sido da empresa inteira, de dezenas de funcionários, de uma cultura organizacional completa. E essa transformação continuava todos os dias, cada vez que alguém via potencial, onde outros viam limitação, cada vez que alguém dava oportunidade baseada em mérito, cada vez que alguém escolhia incluir em vez de excluir. O ônibus chegou e Marina subiu, cumprimentando o motorista como sempre fazia. Era um homem simpático que ela conhecia há anos. Como foi o trabalho hoje, Marina? Ele perguntou como sempre fazia. Transformador, ela respondeu sorrindo. Como sempre. Durante a viagem de volta para Capão Redondo, Marina olhou pela janela as luzes da cidade. Pensou em quantas empresas estavam desperdiçando talentos naquele exato momento, quantas pessoas estavam sendo subestimadas, ignoradas, tornadas invisíveis. Mas também pensou em quantas empresas já haviam implementado mudanças inspiradas em sua história, quantas pessoas já haviam recebido oportunidades que mereciam, quantos preconceitos já haviam sido questionados e eliminados. A mudança era lenta, mas era real, e cada pequena vitória abria caminho para vitórias maiores. Quando chegou em casa, Dona Conceição estava assistindo ao jornal. A matéria principal era sobre uma nova lei que obrigava empresas a implementar políticas transparentes de contratação e promoção. "Olha aí, filha", disse sua mãe. "Suas ideias estão virando lei." "Não são minhas ideias, mãe. São ideias de justiça, de eficiência, de bom senso. Apenas demoraram muito para serem implementadas." "Você está orgulhosa do que conseguiu?" Marina pensou na pergunta por um momento. "Estou orgulhosa do que conseguimos. Eu, você, seu José, Dona Carmen, Roberto, até mesmo Ricardo e Fernanda. Todos nós aprendemos algo importante." "O quê?" "Que as pessoas são mais importantes que os cargos. Que potencial é mais valioso que preconceito. Que dar oportunidade não é favor, é investimento. E que mudança é possível quando paramos de aceitar que as coisas ruins são inevitáveis." Dona Conceição sorriu. "Minha filha, a professora que nunca perdeu o costume de ensinar." "E a senhora, minha primeira aluna. Foi a senhora que me ensinou que dignidade não depende de cargo, que trabalho honesto sempre tem valor, que educação é um investimento que ninguém pode tirar de nós." "E o que você vai ensinar amanhã?" "A mesma coisa de sempre, mãe. Que toda pessoa tem valor, que todo trabalho tem dignidade, que toda oportunidade deve ser baseada em mérito, e que mudança começa com uma pessoa decidindo que pode fazer diferença." Naquela noite, Marina dormiu tranquila. Sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, muitas empresas para transformar, muitas pessoas para ajudar. Mas também sabia que havia provado algo fundamental. Mudança é possível. E às vezes, tudo o que é preciso é uma pessoa disposta a parar de ser invisível e começar a fazer diferença. Fim da história. Agora nos conte o que achou dessa história inspiradora. Você acredita que Marina tomou as decisões certas? Conhece alguma situação parecida em sua vida ou trabalho?
Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Adoramos ouvir suas experiências. Não esqueça de deixar seu like se a história tocou seu coração e, principalmente, se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes que mostram como uma pessoa pode transformar tudo ao seu redor.